closer, você tem que entender que é uma pessoa que tem que buscar falar de igual para igual para cliente. Então, uma pessoa que ela tem um nível de educação, não importa se é educação em química, não importa se é educação em jornalismo, o nível de educação, porque ela tá falando de igual para igual com aquela pessoa. Então até a gente procura muita gente com superior incompleto ou completo, porque já tem esse grau de estudar, de ir na faculdade e tudo mais. Cara, eu acho que a primeira coisa que o empresário precisa fazer para conseguir bater a meta é agendar call. Porque sabe o que eu mais pego, principalmente na Full Sales? Aí eu pergunto pra ele, mas cara, hoje, você consegue encher a agenda dos teus vendedores já? E o cara fala, ainda não, mas com o que você já faz? Já dá pra encher? Dá pra se melhorar tal coisa? Dá. O cara não tá focando naquilo que é importante, que é encher a agenda do vendedor dele, entendeu? Vamos começar pelo perfil do closer, tá? Perfil do closer. Ideal. A pessoa que ela tem, o closer, você tem que entender que é uma pessoa que tem que buscar falar de igual para cliente. Então, uma pessoa que ela tem um nível de educação, não importa se é educação em química, não importa se é educação em jornalismo, o nível de educação. Porque ela está falando de igual para igual com aquela pessoa. Então, até a gente procura muita gente com superior incompleto ou completo. Porque já tem esse grau de estudar, de ir na faculdade e tudo mais. Aham. Infelizmente ou felizmente, perfil socioeconômico também influencia. Né? Um português muito bom, muito claro, experiência de vida, conhecimentos gerais, viagens, Oratória e cultura. oratória e cultura. Tá? Esse é um perfil ideal. Perfil ideal também, closer, não é bom muito novo, a partir de 25. Tá bom. Tá? Para ele ser, quanto mais novo, menos respeitado você é, e menos sábio você é também. Tá? Ótimo. E o closer precisa ter muita sabedoria e ele não precisa ter aquela afobação, aquele ego normal da juventude. Então é um perfil ideal, cultura geral, 25 anos. Homem e mulher não difere. Eu não consegui achar nenhuma diferença em qualquer operação que eu vi se homem converte mais que mulher. Se Não- for bom, consegue converter bem. Cara, e se fosse, eu falaria. É porque SDR a gente fala que mulher converte melhor. Mas hoje em dia a gente está com muito homem SDR para nossa operação. Mas para algumas B2C, né, alguns produtos mulher é melhor. Legal. Mas não vejo nenhuma diferença. E pessoa comprometida, perfil é interessante ser dominante e Dominante. conforme ou dominante influente. São dois perfis que vão bem. Não quer dizer que um estável não pode fazer um trabalho de closer, mas os melhores perfis são dominante, conforme ou dominante influente. Legal. Perfil comportamental, né? Aquele quadrante. Então você vai procurar por isso, por isso. E pessoa ensinável. O que é pessoa ensinável? Aquela que está disposta a aprender o processo. Aprender. Exatamente. E olha que interessante, Matuta. Experiência em vendas em excesso é red flag pra gente. Ou seja, não quero contratar alguém que chega e, cara, tenho 10 anos de experiência de vendas. Estatisticamente não é bom. Por quê? Generalizando, tá? Tá bom. De maneira general. Claro que existem exceções. Mas a pessoa que já passou muito tempo de vendas tem muito vício e pouca disposição para desaprender e aprender de novo. Então, pra gente, cara, a gente já contratou um cara que, cara, muita experiência de vendas, falou, cara, a gente tá quase não te contratando porque você tem a experiência em excesso. Experiência em excesso, pra gente, não se traduz em resultado. Se traduz em resultado, pessoa ensinável, com essas características que eu falei, e que siga o nosso processo. Aí a gente transforma alguém realmente muito bom de vendas em 3 meses. Isso é muito bom para operação. Você não espera 6 meses para o cara ficar bom. A gente condensou um treinamento intenso em 4 semanas. É como se fosse, sei lá, um treinamento BOP para closer que é muito intenso e prepara a pessoa. Então pega o perfil certo, o treinamento certo e as ferramentas certas. Eu começo a treinar um bom closer. E aí vem a supervisão. Legal. E a supervisão é a lapidação desse closer. Como é que você sabe que um closer que ele começou na tua operação, ele realmente pode atender um lead que é um lead bom, sabe? Pode dar autonomia para esse closer para ele conseguir atender um lead bom e você sabe que ele vai fazer o melhor que ele pode. Olha,
Venda de alta performance é muito difícil. O cara tá fazendo malabarismo intenso. É muito difícil mesmo. Então, no começo, você tem que apoiar ele. O que que é apoiar? Um closer mais experiente, ou um gerente, ou talvez um sócio da operação. No começo, nas vendas, ele participa das vendas para dar auxílio, até para fechar a venda, até o closer ir engatinhando. Mas você tem que sentir se esse closer está preparado. Ele conseguiu controlar o mais difícil que é o mental. Porque imagina você estar de frente para o cliente, você tem o julgamento do cliente, você tem o cliente, cara, qualquer hora podendo escapar. Você tem o cliente te falando besteira e você tendo que revidar. Sim. Revidar com tapa de luva que a gente fala. O que, que é o tapa de luva? Cara, o cliente te faz uma grosseria. Se você só aceitar e você perde a autoridade perante ele. Aí você tem que dar um tapa de luva. O que, que é tapa de luva? Aquele tapa que a pessoa toma, mas ela não se machuca, né? Por exemplo, você pegou a pessoa, tá falando com ela tá no celular. Aí você tem que parar imediatamente a fala. Legal. Já ouvi que você tá no celular, cara. Eu te espero aqui, pode mandar mensagem aí que eu te espero. Você para de falar. Entendi. João, já conseguiu aí resolver? A pessoa, sem você falar nada, já fica constrangida que você parou a apresentação. Coisa boba, né? Coisa boba. Mas se você continuar a apresentação da pessoa no celular, tipo, eu tô falando e você não tá nem aí, e eu também tô nem aí pra você não tá nem aí. Não, João, pô, desculpa, eu tô investindo meu tempo aqui em você, né? Mas se tiver uma coisa mais importante para fazer agora, você me fala. Coisa assim, né? Tem várias nuances, depende do cliente. Se for muito dominante, você tem que ser mais dominante. Se for menos dominante, você tem que sentir o cliente usar esse tapa de luva. Então, o closer, ele passa por um trabalho mental intenso. O que que a gente fez? A gente tem um documento de autoafirmações que a gente dá para ele fazer todo dia, que é o Fórmula da Manhã. Então, como é que eu trabalho mentalidade? Autossugestão, ou autoafirmações. Eu falo para mim mesmo o como eu estou me sentindo e quem que eu sou. E onde eu quero chegar. Então, é um trabalho diário de mentalidade. Técnica e mentalidade. Vamos lá. Técnica de vendas, mentalidade e o tripé é o conhecimento técnico do seu mercado ou produto. Então, o closer, cara, ele além de treinar a técnica várias vezes e treinar a mentalidade, ele vai treinar o que? Conhecimento. Porque às vezes um closer que sabe muito bem a técnica e ele sabe muito bem a questão da mentalidade, quando entra no mercado novo, ele não vai saber muito bem como lidar com aquele produto, vão ter novas objeções, né? Por exemplo, o closer que vem de cirurgia plástica não é o mesmo cara, pode ser o mesmo cara, né? Mas não não vai usar os mesmos argumentos do cara que vende um produto nosso. Conhecimento do produto não inviabiliza venda, ele acrescenta. Então, É isso. digamos que eu sou um closer bom de técnica, bom de mental. Entra no negócio, eu converto 30%. Se eu souber muito sobre produtos, muito sobre o meu cliente, muito sobre o mercado, aí eu já passo para 40%. Se eu não perder a técnica nem a mentalidade. É Então tanto que você a gente soma. já foi em eventos de clientes e fechou por eles sem conhecer o produto, né? Deixa eu Não é contar a verdade? história. Conta aí. Cara, eu tava num evento de um cliente que o Yuri ia, e ele me ligou, cara, teve uma urgência aqui familiar, vai por mim. Eu não sabia quem era o cliente. Ou quando eu entrei no evento, assim, cara, o que é sobre isso aqui? Ah, Aí eu entrei no evento do cliente, cara, porque foi uma. Na verdade, tinha que ter estudado, mas era o Yuri que ia. Só que ele não podia, eu tive que apresentar no lugar dele. Aí lá, eu cheguei na. Eu cheguei, cara, entendi. É alguma coisa de correspondente bancário. Até hoje eu não entendi. ah. Aí eu vi lá, né, cara, tava com os closers conversando. Assim que eu cheguei, eu vi dois sócios sentados numa mesa com dois closers da operação. Aí os caras estavam levantando da mesa. Aí eu, antes deles levantarem, eu sentei. Sentei, os caras não sabiam que era sócio da Funções, nada. E comecei a fazer pergunta pra eles. E os dois closers já falaram, não, fala com a gente quando você estiver pronto. Ou seja, que o cliente falou, cara, dando objeção, ó. E os closers tudo acuado. Não, realmente, né? Pega o nosso contato e tal. Que aí a gente vai trocando ideia. Ou seja, o vendedor experiente faria isso. Aí, o cara tá na mesa, sentou, tem que comprar. É isso aí. Nunca sendo na mesa com o cliente, já sai sem comprar. História é essa.
Aí eu sentei, comecei, antes dos caras levantarem, comecei a fazer pergunta. E como é que isso aqui encaixaria? Eu peguei uma folha que era um produto escrito, não sabia nada, né? Aí fazendo pergunta, cara, e se você tivesse uma assessoria, se vocês fizessem dessa forma, se você fizesse dessa forma, concorda que... Aí eu fui jogando coisas padrões, fui levando, aí eu peguei a folha, começava a ler de canto de olho o que tinha para entregar. Cara, mas imagina ter isso aqui no seu negócio, imagina ter isso aqui na sua operação, imagina, cara, como é que seria isso aqui? Aí fui ganhando a pessoa que ia levantar, daqui a pouco eu virei a folha, comecei a negociar preço, os dois close assim, de boca aberta, assim. É? Aí no final, eu não fechei o produto mais barato que eles estavam negociando, eu fechei o mais caro. Ah. Que os caras não sabiam nem, falaram, não, esse produto não serve pra você, tô vendo que esse aqui é melhor, e era de fato. Esse aqui vocês já estão mais avançados, é melhor pra vocês. Fechei lá na hora, à vista, pá. E aí os close, que é isso? E cara, eu não sabia nada, mas eu consegui ouvir muito bem o cliente, eu consegui pela oratória conduzir eles de maneira quase hipnótica, né? Para eles entrarem na conversa e eles mesmos forem entendendo que precisam de ajuda para gerar mais resultado. Para você que tá assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia. Vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Mas quando um vendedor entra, o que você mais quer é que ele dê resultado logo. Primeiro, para ele se pagar. Se você conseguir que o vendedor dê resultado logo, ele paga o seu trabalho de contratação e já paga o momento que ele está entrando, o treinamento dele. Então, isso é primordial. E você já sabe se a pessoa vai ficar ou não. Porque, por exemplo, se ela está há 3 meses e não deu resultado ainda, você está insistindo para ver o ramp-up dela e tudo mais, pode ser que no 4º mês ela não dê resultado, você tenha que cortar e te dê um prejuízo de 3 meses, fora custo de oportunidade de ter alguém certo lá. Então, Fora o custo do tempo. Fora o custo do tempo. E outra coisa que eu vejo, olha que interessante. Então eu quero reduzir ao máximo o meu revendedor chegar no KPI. O que é KPI? É a métrica de indicador de performance ideal para eu dizer, cara, isso aqui tá sendo viável para mim. Então eu quero mais rapidamente que um SDR chegue na taxa de agendamento e que o closer na taxa de conversão e faturamento por atendimento mais rápido possível. É um objetivo, tá? Outro objetivo é a precisão que eu quero essa contratação. Ou seja, eu quero acertar mais que eu erre. Eu quero que essa taxa de acerto seja cada vez maior. Se eu conseguir 80%, 90%, ótimo. E quarto eu quero que me consuma o menos horas possível. Menos horas ou meia hora treinando essa pessoa. Então, esse é um objetivo também. Então, primeiro, você sonha, né? Que nem a casa dos sonhos. Eu quero ter um corpo sarado, uma casa milionária, uma esposa incrível. Eu quero ter uma vida espiritualizada muito boa. Se você não acreditar que pode ter tudo, você não vai ter tudo. Se você acreditar que, eu posso ter uma casa dos sonhos, trabalhar pra caramba, ter uma conta bancária extraordinariamente boa, mais um shape sarado, saúde,
e também uma vida espiritual equilibrada, eu vou ter, se eu tiver uma crença de que, pô, para isso, para ter dinheiro, eu vou ter que prejudicar a saúde e meu relacionamento, eu nunca vou ter tudo, né? Então você sempre pede tudo. Você sempre quer tudo, ou seja, pouco investimento, muito acerto e muito resultado. Tá. E aí, partindo desse pressuposto do que eu quero, eu fui construindo um onboarding que fizesse sentido. Primeira parte do onboarding é antes da contratação. Então, a primeira semana eu coloco antes da contratação. E essa primeira semana é uma prova para a pessoa ver se ela vai entrar ou não na empresa. Eu reduzo o meu risco e eu reduzo minhas horas com essa pessoa, porque ela não está nem na minha operação. Ó, vou te dar esse treinamento, esse acesso aqui, e você, ao final, você só passa se você fizer um resumo do que você aprendeu. Ou seja, eu reduzo inclusive o tempo que ela vai entrar na minha operação e dar resultado. Por exemplo, Hunter, né, que a gente contrata, quando ele entra para nossa operação e passou por um pré-treinamento, ele pode dar resultado no terceiro dia. Já tive isso. Colocou dinheiro no meu bolso no terceiro dia, mas ele estava mais de uma semana e meia em processo de treinamento mascarado de contratação. Prefiro assim do que eu ficar 2 semanas esperando, 3 semanas esperando, 1 mês esperando e ter que demitir e contratar outro. Então eu já fiz dessa maneira. Ou seja, eu faço a pessoa, ela também, se dedicar nesse treinamento, por quê? Porque ela quer passar. Ou seja, 80% do que eu preciso passar para ela, eu passo para ela sem que ela seja contratada. Não gasto dinheiro, gasto menos tempo e eu garanto que ela faça. Ou seja, com inteligência a gente consegue mais resultado nesses 4 aspectos que eu peguei. E aí, quando ela entra, vou usar o exemplo do closer, né? Eu tenho 1 semana antes e 3 semanas treinando ele. Então, primeira semana, eu já tenho algo muito específico. Mas para acelerar esse resultado, o que eu precisei fazer? Um EAD. Porque sabe o que eu fazia antes, ô Yuri? Eu colocava meu gerente para ficar treinando ele todo dia. Todo dia lá, pá, pá, pá. Eu lembro da cara do meu gerente, quando ele treinava uma pessoa, a pessoa pedia para sair. Ele falava, cara, perdi minha vida para essa pessoa, não deu em nada. Vou ter que começar do zero. E era um cara muito disciplinado e tal. Mas tu via a frustração no olhar dele. E aí eu pensei, pô, se tudo que ele tem que passar, eu colocasse em um EAD. Porque além de poupar o tempo dele, eu consigo homogeneizar o treinamento. Porque tem para um cara que ele pode treinar, tem outro que ele treina, mas esqueceu uma coisa fundamental. Porque ele tinha que lembrar tudo, né? Ele tinha que lembrar tudo. Ou seja, eu coloquei no EAD, ganhei horas dele e ganhei assertividade, porque eu consigo controlar esse conteúdo, eu consegui revisar esse conteúdo que eu ia gravar. Quando eu vou treinar alguém, eu tenho que lembrar que, pô, hoje eu vou falar de tal coisa. Mesmo que você tenha um roteiro lá, você vai esquecer. Se você gravar e você produzir melhor, tem um efeito melhor. Mesmo assim, ele está participando dos treinamentos em grupo com o time. Então, ele participando dos treinamentos em grupo com o time, ele já está sem que você invista tempo nele, porque você já está fazendo esse treinamento, ele está aprendendo. Ele está estudando, 1, script, 2, playbook, 4, apresentação. Ele está vendo as calls que mais deram certo, gravadas, as apresentações de venda ou as ligações que mais deram certo. Ou seja, ele está aprendendo e você está acompanhando ele. O que a gente pede? João, grava um áudio para cada aula que você assistir. Que eu sei que você está vendo. Porque falar que assistiu, qualquer um fala. Ah, assisti. E a prova? Grava um áudio de 2 minutos para cada aula. Para ver se assistiu mesmo. A pessoa pode dar migué, obviamente, mas inibe mais, né? Óbvio que o nosso EAD diz, ó, tal pessoa estudou, tal pessoa não estudou, tá? Ou seja, eu precisei de 5 ferramentas para que eu conseguisse treinar ele de maneira homogênea, com menos investimento de tempo e mais rápido. Eu precisei de gravação de calls, EAD, script, playbook e apresentação comercial. Isso acelera ele, tá? Essa é praticamente a primeira semana. Aí a gente vai colocando ele em área de membros para ele entender o que a gente fala, em consultoria com o cliente. Em aulas. E ele começa a fazer
Ele começa a fazer acompanhamento junto com o gestor comercial para fazer os roleplay. Segunda semana já está fazendo roleplay. Terceira semana, ele pode pegar os leads, piores leads, que a gente não vai colocar para eles melhores ainda, vai colocar os piores leads, ou ele está ainda fazendo roleplay para entrar em campo. Por que não colocar por que não colocar... Por que dar os piores leads para um closer que tá rampando? Olha, porque o intuito, né, ainda é treinar ele tá no treinamento ainda, então ele vai treinar meio que ao vivo, né? Que nem você faz uma... Você tá aprendendo a pilotar o avião, primeiro você vai no simulador, aí quando você passa o simulador você vai pra prática, mas você não vai pra pista mais difícil, vai pra pista mais fácil, pô. Entendeu? Aí quando você ganhar horas lá, o certificado, aí você vai fazer os voos mais fáceis, né? Também. Então a gente não quer perder dinheiro e o lead que o lead converteria tá num cara inexperiente. Então em 3 semanas, cara, é bem possível, isso acontece com uma frequência extremamente alta, 70%, 80%. No primeiro mês, né, efetivo, o closer já tá vendendo. Já tem venda desse cara. Maior parte das vezes. E para um produto complexo, SDR mesma coisa. Então o onboarding, cara, é o segredo para você garantir o time comercial. Porque antes, cara, eu não nasci pronto, tá, Yuri? Minha operação comercial não nasceu pronta. Foi de estudar e de foi fazer na prática para ir, cara, constatando as coisas. Muita coisa já é feita, mas muita coisa eu criei pegando os conceitos, pensando naquilo que eu queria e mudando variável. Aí hoje em dia tem um bot que nossos clientes, inclusive quem entra na Full Sales, ele já tem acesso às templates de apresentação, a gente acessórios eles fazerem, ao script, playbook de close e EAD. Então, em vez de eles ficarem 3 meses para treinar alguém e o negócio dando errado, porque é um enxuga-gelo, né? Você contrata um, fica 3 meses, dá errado, tem que contratar outro. E aí você não tem um processo de treinamento de formação, é enxuga-gelo. E aí nosso cliente tem isso que acelera muito, porque eu tive que, para eu chegar nessa conclusão, demorou 4 anos. Eu tenho 10, 12 anos de empresário, né? Mas para essa solução eu fiquei 4 anos testando, né? E hoje esse onboarding é algo que garante a gente, por isso que a gente cresceu rápido, cara, porque a gente contratava a gente e a pessoa tava boa, né? Olha que interessante, Vini. A gente nesse momento quebra aí e buga a cabeça de muita gente. Por quê? Realidade do mercado. Contratei, joguei, dei lead, se vira. Exato. Quero venda. Se vira, quero agendamento. Contratei um head, joguei, fez se vira. Eu quero venda do teu time. Ou seja, cara, tu vê a maioria das pessoas contratando time de vendas e perdendo time de vendas. E aí, muitos dizem que a culpa é do time de vendas. A culpa é da contratação, por exemplo. E aí dá um outro exemplo. Tá proibido na Full Sales vender, até o momento, vender RH para quem não está na nossa base, para quem não é nosso cliente. Aí a pessoa se pergunta, mas por que isso, Yuri? Muito simples. Eu contrato o vendedor e entrego para ela. Ela não tem um bom processo de onboarding e não tem um bom processo de treinamento e não tem processos. Esse vendedor ele não vai funcionar. Ela tem 60 dias de garantia comigo. Ela vai me devolver esse vendedor. Aí eu vou recontratar um para ela. Ela vai jogar na operação, vai fazer a mesma coisa, não vai funcionar e ela vai novamente me devolver. E aí eu contrato outro para ela. E a novela se repete. Aconteceu isso com uma cliente. Contratamos um. Botamos na operação, não funcionou. Ela devolveu pra gente falando que a pessoa era ruim. Só que nós tínhamos feito um processo seletivo. A gente pegou essa mesma pessoa e jogou em uma outra operação. A gente contratou novo. Ela devolveu. A gente pegou essa mesma pessoa e botou em operação de cliente. Terceiro, a mesma coisa. Vini, o vendedor 1 performou, o vendedor 2 performou e o vendedor 3 performou. Aí essa pessoa, a gente estava enxugando gelo, chama a cliente, acerta com ela e cancela o contrato. Por quê?
Porque o problema não estava no recrutamento. O problema estava quando chegava lá na operação. Opa, desculpa estar atrapalhando o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, em São Paulo, nós estaremos fazendo o maior evento de estruturação comercial do Brasil. Lá, você vai aprender como vender mais e melhor. Vou te dar um passo a passo para que você consiga construir uma máquina de vendas. Falaremos de aquisição de clientes qualificados, gestão comercial, processo de vendas, estratégias comerciais e vendas. E os maiores do Brasil estarão em cima do palco. Carlos Bush, ex-vice-presidente da Salesforce, Davi Braga, Renê Silva, Demo Oliveira, Nicolas Ferreira, dentre outros também que serão anunciados. Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, Matheus Garcia. Clica aí no link que tá abaixo ou em algum lugar dessa tela para receber mais informações do Full Sales Experience. Bom podcast para você. Tem uma frase do dono da V4, o Denner Lippert, que é uma frase muito boa. Eu não sei se é dele ou se ele copiou de alguém também. Mas falando que a frase é dele porque eu escutei dele. Que ele fala assim, que não existe fracasso que sobreviva a 100 calls de venda. Cara, eu acho que a primeira coisa que o empresário precisa fazer para conseguir bater a meta é agendar call. Porque sabe o que eu mais pego, principalmente na Full Sales? Às vezes com um cliente que fatura bem, tá? É eu perguntar pro cara, ele quer fazer, por exemplo, um funil de isca. Aí eu pergunto pra ele, mas cara, hoje, você consegue encher a agenda dos teus vendedores já? E o cara fala, ainda não, mas com o que você já faz? Já dá pra encher? Ah, dá pra se melhorar tal coisa, dá pra encher. O cara não tá focando naquilo que é importante, que é encher a agenda do vendedor dele, entendeu? Caramba. Então eu acho que isso que o Vini tá falando, cara, é essencial pra você bater metas que são muito grandes, que é o nosso caso, né? É porque o nosso bater meta é diferente de bater meta de quem tá assistindo. Sim. Mas assim, o que eu enxergo? Pra você, cara, que tá faturando aí menos de R$1 milhão por mês, o que você precisa fazer? Encher a agenda. Encher a agenda. Cara, se você sabe que a taxa de conversão é 20%, você tem que fazer o quê? Encher tua agenda de call, fazer 5 calls por dia, durante os 5 dias da semana, talvez fazer sábado também. E se você já tem um vendedor, enche a agenda do teu vendedor. Porque sabe o que vai acontecer se tu encher a agenda do teu vendedor e continuar com a mesma taxa de conversão? Você vai bater tua meta. Não é verdade? Verdade. É isso. Tipo assim, e por que, por exemplo, o Vini ele deu um desdobramento ali grande? Porque o nosso problema, depois de um tempo, que vai ser o teu problema também, né? Eu não sei. A depender já seja o teu problema, é o problema de, cara, eu não tô conseguindo mais gerar lead suficiente para que esses leads se transformem em reuniões, né? Porque para que esses leads das reuniões se tornem vendas. Então o que eu tô começando a ter que fazer? Ter que variar a boca do meu funil, ao invés de só falar, cara, aplica aqui para fazer uma call com o meu time e eu tenho que dar uma isca gratuita pro cara, né? Chamar ele de uma outra forma, trazer para uma aula, para um intensivo, para garantir que o custo que eu vou ter para trazer essa pessoa seja baixo com relação ao custo que eu vou ter para agendar essa pessoa e para vender para essa pessoa o que eu vou receber com ela. Exatamente. Então, a depender da tua meta, você precisa entender isso. Acho que a primeira pergunta que você precisa fazer é: será que eu estou conseguindo fazer uma reunião de vendas que realmente vende? Qual que é a minha taxa de conversão, né? Exatamente. É aquela parada do Flávio Augusto. Você fez quantas reuniões hoje? Lembro. Não, fez 2, 3? Como fez 3 reuniões, cara? Pois é, né? Pois é. Cara, interessante, E aí o plano, cara, às vezes o teu plano é focar naquilo que tem que ser feito. É isso aí. Né? Ou seja, gerar reunião. Como você vai gerar reunião? É sempre o plano. É prospecção, é social selling, é investimento em marketing. Cada momento você tem um plano mais propício. É isso aí. Não adianta você ter um plano... o mesmo plano que a gente usa, você vai se ferrar, cara. Porque é muito complexo pra você no momento que você tá. Precisa de muito caixa também, né? É uma coisa que a gente já gerou caixa pra conseguir fazer esse investimento. Precisa considerar que vai revender pro mesmo cliente. Isso aí. Entende? Então, nosso plano é diferente do seu. Então, bater meta é isso, cara. É plano, olhar e executar. Executar o plano correto. E aí, eu vou te contar um caso, Matuta, de um cliente meu, né, que tava, cara, esse mês foi ruim. Ah, é? Né? Como é que eu faço para bater meta? E aí eu dei uma resposta um pouco que ele não gostava.
Eu dei a resposta que ele gostava depois e uma que ele não gostava. Eu falei, cara, de mês a mês caiu, mas é uma mera imprevisibilidade. É uma sazonalidade dele. Porque eu perguntei como é que foi julho. Julho não, tava em junho. Como é que foi junho do ano passado? Cara, junho realmente é menor. Então, você tá. Primeiro, não desespera, não sai mudando tudo que você tá fazendo para bater meta. Ah, vou fazer coisa diferente. Nem sempre esse é o segredo. Então, vai melhorando as coisas que você está fazendo. Aí eu fiz uma instrução de melhorar a execução que estava pecando. E eu falei: olha, o plano que você está fazendo é esse. Tá certo. E aí dei um segundo plano que era muito interessante, que ele já tinha experimentado um resultado interessante. Eu falei: olha, masteriza isso aqui. O que ele fez? Ele pegou um influenciador, fez uma parceria de divulgação e vendeu 1 milhão e meio só com esse influenciador. Aí o que eu falei com ele, cara? Replica. Cria um programa para você replicar isso que você fez. Em vez de fazer com 1, você faz com 5, faz com 10. Ou seja, processualiza esse resultado. Porque qual que foi o input para gerar 1 milhão e meio? Foi um influenciador. Pois. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Catar mais influenciadores, fazer que cada influenciador venda mais. Tem negócio que é assim, Sim. né? Tem negócio que a chave que eu identifico, a chave de alavanca do cara é essa. Eu perguntei, cara, como é que você vende? Cara, vendo através de parceiros. Tem um cara que faz 40 milhões por ano com 300 médicos. E eu falei, cara, o teu jogo é número de médicos parceiros vezes a eficiência desse médico parceiro. Ou seja, vamos criar. E parece que, cara, eu falei grego com um empresário que fatura 40 milhões, que é o top, cara, o top 4 do Brasil em farmacêutica. E o cara saiu da reunião, caraca, como é que você viu o óbvio assim, né? Mas é claro, a gente vai simplificando. Então eu fiz um funil para que ele possa aumentar isso que traz receita para ele. Legal. Então você identifica, cara, o que está trazendo receita para mim? O resto é distração, tá? Eu deixo tudo funcionando e foco nessa tração aqui. E aí eu vou tracionar. Hoje, qual que é uma das nossas trações? Tá? A gente aqui. A gente tem 3 sócios, né? Então a gente opta por até dividir um pouco o foco nos veículos de tração. Cada sócio pega um veículo de tração. Mas a gente tem, naquele plano de escala, o intensivo, que são campanhas. Sim. Os O último- intensivos são treinamentos em grupo. Que gera um resultado muito legal. ROI absurdo. O último investiu 150, ficamos com 90 mil de prejuízo. Foi um pouco mais do que eu tinha falado pra ti. E vendeu, assim, teve reverberação de venda que gerou mais, né? Mas que veio realmente do intensivo foi mais de R$ 1 milhão. Legal. Então, 90 de prejuízo é que você cobrou um front-end É, e você não teve lucro nesse front-end, que é um produto de entrada, que é o ingresso isso. para o intensivo. Mas E vamos fazer mais um agora que eu acho que vai ter muito mais lucro. Boa. Porque a gente melhorou muito qualificação, Legal. ajustou processo, Legal. né? Eu acho que é isso que você falou também. Assim, ó, por exemplo, você percebeu que a máquina de vendas do cara, depois você tem que continuar, né, com as máquinas Sim. de escala. Você percebeu que era médicos e que mais que era? Era aumentar a indicação desses médicos. A indicação desses médicos. Ou seja, ou você escala horizontalmente falando, né? Ou seja, você contrata mais pessoas para fazer a mesma coisa, ou você melhora a eficiência de cada uma das pessoas que está na tua equipe. É. Ou a tua. Pô, se meu closer converte 20%, eu dou 100 leads para ele, ele vai fazer 20 vendas. Se eu consigo fazer ele converter 40, com os mesmos 100 leads, ele É. faz 40 vendas. O esforço dele estaria maior, porque ele fazia várias coisas, mas ele não entende. Ele estava muito focado no canal online. Assim, o canal online estava montando uma equipe, pô, tendo trabalho, contratando gente, e aí, cara, 30% do faturamento era assim. Aí eu perguntei, cara, e dos 70%? Dos parceiros médicos que indicam o meu produto, que ele é uma farmácia de manipulação. E eu falei, cara, 300 médicos já a nível Brasil é muito pouco. Você vai ter uma facilidade muito mais rápida de chegar nesse médico. Esse médico ele capilariza para muito paciente. Em vez de você atingir a paciente, você atinge um médico que vai atingir uma porrada de paciente. Sim. Pô, o médico atende, sei lá, às vezes 8 por dia.
E ele quase que faz 70% de conversão, porque você fala, cara, teu problema é esse. Você precisa desse remédio. Vai nessa farmácia aqui, é 70% de conversão, pô. Sim. O cara só vai fechar contigo, né? E ele tava com todo o objetivo do site e tal. E aí eu falei isso pra ele. Então, é eliminar e focar na atração necessária. No nosso caso, a gente tem Intensivo, né? o intensivo, tem os funis de base, né? A gente tem os funis de base e tem os funis de escala, ou seja, aqueles de tração, que é, por exemplo, o webinar, né? Tem até um livro aí de webinar, para a gente masterizar isso e tracionar isso. E tem os funis de base, que são os processos acontecendo, social selling, indicação, que a gente vai deixar funcionando, mas a tração, a nossa energia vai estar maior aonde? Onde traz escala e traz tração, né? Então é basicamente você olhar para aquilo que vai gerar resultado e não dissipar energia. Então eu falei, olhar a execução, olhar o plano e concentrar naquilo que vai gerar energia para você. E assim, pra quem tá em casa e se perguntar assim, será que é melhor eu tornar mais eficiente a minha operação ou eu duplicar aquilo que eu tô fazendo? Cara, eu acredito que é muito melhor se eficientizar, se tornar mais eficiente. Porque se uma pessoa chega pra mim e fala assim, olha, eu tô com 10% de conversão. Cara, se dobrar, às vezes ele consegue manter, às vezes aumentando o ticket médio, melhorando o processo comercial, esse cara consegue dobrar ou triplicar a conversão com a mesma quantidade de leads que ele já tem hoje. Ele vai gastar a mesma coisa e vai vender 3 vezes mais. Às vezes mais do que isso, se a gente considerar que ele vai aumentar o ticket médio dele. Então, para bater meta, o primeiro ponto, eu acredito que é melhorar o processo comercial dele. Sim, A gente consegue bater as metas porque a gente tem um bom processo comercial. sim, A taxa de conversão, ela se mantém mais ou menos a mesma ali. Por quê? Porque o processo, cara, ele faz com que eu consiga ter a segurança de colocar mais leads no meu comercial e ter a certeza de que eu vou ter uma taxa de conversão mínima, pelo menos no meu comercial. sim, Se não tá, é porque alguma coisa não está sendo seguida. exatamente. Então, o segundo ponto eu já tenho uma máquina de vendas, já tenho um processo comercial. Eu vou encher isso de demanda, né? Exatamente. E aí vem os funis de tração, por exemplo, o webinário. Cara, o webinário, a gente traz um lead muito qualificado pelo mesmo custo que a gente tem no funil de aplicação. Olha que loucura. Um cara que passou por uma reunião de 1h30 e depois agendou para falar com o meu time. Será que é a mesma coisa do cara que viu um anúncio que ele coisa cadastrou no site? Não. Tipo, é muito diferente. Tá. Mesma coisa do desafio. O cara paga para participar 5 dias com a gente. Não. E no próximo eu tô com a primeira meta de fazer 1.000 vendas. E no último a gente teve 680 vendas, né? Próximo eu quero colocar 1.000 pessoas. Eu falei até pro time hoje de manhã que eu quero colocar 1.500, na verdade. Minha meta é 1.500. E já é meio que previsível que a gente vai fazer pelo menos com 1.500 vendas uns 2,5 milhões de faturamento. Entendeu? Com essa boca. Com essa boca. Então, quanto mais eu conseguir eficientizar a minha operação e trazer mais clientes com menor custo, vai ser melhor. Por quê? Porque o meu processo comercial já é eficiente. Agora, se no teu caso, o teu processo comercial não é eficiente, ou tem uma pegadinha também. Qual que é a pegadinha? Ah, Matuta, mas eu tô convertendo 60, 70, 80, 90%. Ah, Matuta, eu tô fazendo 100% de conversão. O que tu acha disso? Aí a pessoa tem que, com certeza, aumentar a escala do que ela tá fazendo. É isso. Ou então tá cobrando barato demais, pelo amor de Deus, né? Isso é um problema, que a pessoa, a crença de ser super eficiente. Sim. Tem cara que, se olhar, a eficiência dele é melhor que a minha, mas a escala, a grana que eu ganho é maior. Por quê? Eu aceito perder eficiência para ganhar escala. Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais
com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora. Então vamos lá, Matuta, vamos trazer estratégia para como trazer a pessoa certa? Vamos lá. Vamos lá. Porque assim, não é só a gente tem que lidar com toda essa questão que você comentou, né? A recrutadora teve 8 entrevistas e só 2 pessoas compareceram. Então você acha que isso acontece por quê? Por falta de vontade da pessoa trabalhar, será? O que você Olha, acha? segundo elas, a pessoa, ela já tem... Ela fala alguns fatores, né, de pessoas que vendem hoje o mercado comercial, como você trabalhar para 2, 3 pessoas Ah, é? diferentes, aí a pessoa fica naquela de, pô, vou trabalhar para 3 contratantes diferentes para vender, que não funciona, né, porque tem gente educando assim. E ela falou de oferta. Tem muita gente contratando comércio. Teve uma matéria que o comércio falou, o comércio alegou que não está conseguindo contratar gente para os postos de trabalho. Claro, comércio você tem que estar lá de domingo a domingo, mas ele nunca teve tanta dificuldade para contratar gente. Então isso mostra também uma oferta grande de emprego. É uma oferta muito grande de emprego e, ao mesmo tempo, tem umas pessoas que não são tão qualificadas para o cargo, será? Ou as pessoas estão muito qualificadas para o cargo? Eu acho, Matuta, que é mais oferta. Tem muita gente contratando. Eu sinto. Eu não sou um pesquisador, mas é o que a minha recrutadora da ponta revela. Tá bom. Isso é um fato. Pode dizer que é um fato, uma opinião, a gente não bateu, mas a gente contrata muito comercial, É o que você sente, né? é o que a gente sente que elas sentem também, porque elas são experientes. Tem recrutadora lá que recruta há 10 anos. Falou, ó, Legal. tá diferente, né? E aí, um dos movimentos que a gente tem que fazer eu vou trazer alguns movimentos que a gente fez e que você pode fazer. Legal. Vamos Primeiro lá. movimento, tá? Que eu vejo aqui do que a gente tratou de campo de batalha, porque eu fiz toda a estratégia de RH refinada agora. Então vou trazer o que tá fresquinho para a pessoa. Olha lá. Primeira coisa, De graça para você aqui no podcast. Né? quanto mais Comercial processo para você tem, mais você consegue, na verdade, menos você tem necessidade de pessoas. Vou dar um exemplo. Hoje, o mesmo SDR, ele consegue, com as automações em IA, tratar muito mais lead. Ele consegue ser eficiente. Antigamente, o SDR gerava 200 mil por mês pra gente. Agora, o SDR gera 500 mil por mês. Já tem SDR gerando? Que Sim. Mas... Sim. Eu liguei para um SDR hoje meu, que hoje eu tô encarregado dos SDRs. Legal. Trocar ideia one-on-one de 15 minutos, né? É bom você falar com o vendedor de base. O cara chateado, porque tava batendo os 500 mil e a meta dele era 1 milhão. A meta dele era gerar R$1 milhão. E ele tava nos outros meses indo bem. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Teve SDR que gerou 800 mil, se eu não me engano, esse mês, tá? Mas olha que interessante. Eu preciso de menos SDRs para gerar o mesmo resultado. Logo, eu posso pagar melhor o SDR. Se eu posso pagar melhor o SDR, eu vou ter acesso a melhores SDRs e vou sair pagando a mais do mercado pelo meu processo ser mais eficiente. Eu consigo gente melhor e, em vez de ter muita gente de base para dar volume, eu fico com os melhores podendo pagar mais. É a história daquele filme do Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Tá ligado? Que o pai do Charlie trabalhava numa empresa que era uma empresa que fazia a tampa da pasta de dente. E aí fizeram uma máquina que fazia o que ele fazia, só que muito melhor. Ele foi demitido. Aí no final do filme fala, eu tô falando spoiler, né? Mas não tem nada a ver com o filme, que ele se ajustou e ele virou o cara que conserta a máquina. Olha só. Aí ele começou a ganhar muito mais do que ele ganhava antes. E aí que tá, ó, a gente pensou, cara, o SDR hoje virou um cara-chave. Que legal. Um cara-chave, ou seja, antigamente era uma porta de entrada, a gente pagava R$2.000 para SDR porque tinha que ter volume, né? E tinha muitas tarefas, muita coisa operacional. Agora, menos operacional, mais controlar o sistema e certeiro. Então, um SDR consegue lidar com muito mais lead, ele passando mais autoridade, ele consegue vender melhor. A gente está ajustando os salários de bônus de SDR, etc., por esse movimento de ser mais difícil atrair, porque a gente conseguiu fazer um processo melhor e uma arquitetura de produtos melhor. Legal. Então, pela nossa própria eficiência tecnológica de modelo de negócio e branding, a gente consegue pagar mais o SDR. Então, a gente fez o dever de casa para não precisar mais estar brigando
no valor de mercado. mercado. Porque o valor de mercado, né? Se, por exemplo, o mercado está aquecido de contratação, você vai brigar. A pessoa vai receber a tua proposta e mais de 4 ou 5, e a do fulaninho é R$100 maior que a tua, e você pede pro fulaninho. Agora, se você pagar mais do mercado, e qual que é o problema de pagar mais do mercado? Você diminui o seu lucro. Mas se você consegue fazer um movimento de aumento do lucro através de melhora Fazer a pessoa render empresarial, mais, né? exatamente. E pra gente é bom, porque, cara, a gente pode ter um SDR que a gente já teve SDRs aqui, o Matuta, que fazem toda a diferença. E a gente pode pegar só dessa safra, em vez de só formar do zero. Então, essa é a primeira coisa que a gente fez. Segunda coisa que a gente fez, utilizar múltiplos canais. Legal. Então, antigamente, LinkedIn só funcionava. Para contratar, antigamente, eu como empresário, eu anunciava, eu tinha gente. Agora, a gente tem LinkedIn, Instagram, Stories, indicação. A gente tem a nossa própria... A gente cria uma base de talentos. O que é base de talentos? A gente tem pessoas que participaram de outras entrevistas. A gente tem hunting, que é pegar pessoas do mercado. E a gente tem também a nossa base da formação de SDR e de Closer. Legal. Então, a gente criou vários canais para pegar a gente. Então, não é só pagar mais caro, atingir. Não é só quem não pode pagar mais caro, não tem como, né? Mas você, por exemplo, você tem um Instagram, pessoas que seguem a sua marca, alguém que pode indicar, você faz isso. A gente recebeu bons... Cara, acho que o nosso top 1... Ah, que interessante. Olha que interessante. Nosso top 1 Closer veio da formação de Closer. Legal. Nosso top 1 Social Seller veio da formação de Closer, ou seja, a gente que criou a pessoa. E nosso top SDR veio de indicação. Nosso top SDR? É, Quem que é o nosso top SDR? o Fugola. Ah. Hoje é ele. E aí, Legal. ou seja, não veio da maneira tradicional. A outra nossa top SDR veio de formação de Closer. E o top social seller, que hoje é coordenador, veio da formação de closer. Exato, é isso que eu falei. O coordenador de pré-vendas, eu criei, ele limpava chão de gráfica. Então, se você está esperando, quero vendedor bom, formado, coloca uma porrada de critério lá. Limpava chão de gráfica? O chão de gráfica, cara. Limpava chão de gráfica. Caraca. Terminava esse expediente e tava lá com a vassoura limpando o chão da gráfica, cara. E aí, a gente tem, por exemplo, a gente tem parcerias, né? Tem parceria com pessoas que formam, ou seja, além da gente formar, a gente tem parceria com pessoas que formam. Não, e tem interessante, entrou recentemente uma cliente na Full Sales, que ela tem uma empresa muito grande de recrutamento e seleção. E ela me falou que tá com os mesmos problemas. Imagino, olha só. Então, ela falou pra mim, cara, eu preciso resolver esse problema. Ela falou assim, eu acho que eu vou criar algum tipo de programa em que eu consiga criar cultura na empresa das pessoas, porque tem 2 problemas, né? Que é os problemas que a gente passa. O primeiro deles, as pessoas não estão querendo trabalhar da forma como queriam antes. E o segundo, as pessoas não conseguem manter as pessoas nas empresas. É. Ela falou isso pra mim. Mas olha que interessante, não conseguem manter porque a coisa mudou. Porque elas fazem a mesma. O empresário, ele quer fazer a mesma coisa, ele não entende que a temperatura mudou. A temperatura da água mudou, o cenário mudou. São aqueles CNTP, né? Quando você vai estudar física, tem as condições normais de temperatura e pressão. Mudou um, mudou outro, acabou. É outro resultado. Exato, É cara. isso aí, né? É. E aí, cara, eu adorava antigamente, como em 2015, eu colocava só no Rio vagas. Colocava É no um site vagas. que existe, 600, 800 pessoas do dia pra noite, assim, pá. E muita gente qualificada. Eu só falava, tem entrevista amanhã 9 horas, tá afim? A pessoa vinha. Agora não, é diferente. Tem que vender a vaga, tem que fazer canal, tem que... Você acha que é pela geração que mudou? Eu acho que é um conjunto, cara. A geração, sim. A geração, isso é verdade, tá? A geração Z, ela quer ter uma expectativa de muito retorno para pouca entrega. Isso Eu é sou verdade. geração Z, sabia? Sério mesmo? É verdade. Nasci em 97. Rapaz, como é que desfaz essa parada agora? Aí, cara, a gente tem vários fatores, cara, mas essa é a realidade hoje.
né? E essa empresa que é grande, é super grande em recrutamento e seleção, também está trazendo esse dado. Então, eu falei aqui de poder pagar mais pela eficiência do teu negócio, você explorar vários canais, e a gente está fazendo a terceira ação, cara, que é a gente fazer um processo seletivo mensal. O que que é isso? Eu e Yuri, a gente vai vender pelo Zoom, a gente vai fazer como se fosse um lançamento para cliente, mas só que para vaga. A gente vai chamar todo mundo que está nesses canais, no Banco de Talentos, e falar, abriu vaga. Que nem a gente fez da oferta da Black Friday, né? Ou seja, uma grande oportunidade, vai gerar burburinho, vai gerar o grupo do WhatsApp, e aí a gente vai fazer a contratação em massa. O que a gente não conseguir pegar, mas é bom, a gente vai entregar para cliente nosso. Por isso que sabe que a pessoa que tem que estar assistindo, que está passando dificuldade de contratar comercial, sabe o que tem que fazer, Matuta? Tem que estar com a Full Sales. E detalhe, a gente não contrata mais para você que não está dentro da Full Sales. Não contrata. Posso explicar por quê? Eu queria a honra de explicar, mas vou te Explica. deixar a explicar. Aí depois você completa, então, Tá. se esqueceu alguma coisa. Sabe o que acontecia muito com a gente? Quanto? Cara, tem um serviço de contratação que é de muita qualidade. E é o que acontecia, né? A pessoa, ela não tinha capacidade mínima para conseguir manter o vendedor. Então ela contratava com a gente, o vendedor não conseguia desempenhar muito bem, e ela colocava a culpa em quem? No recrutador. Quando, na verdade, o vendedor que ela tinha contratado era muito bom, porque a gente pegava esse mesmo vendedor, colocava em outra operação e ele desempenhava super bem, contratava pra gente, o cara desempenhava super bem. E a gente dá uma garantia também para todo mundo que contrata com a gente. Então a pessoa acabava utilizando muito essa garantia, por quê? Porque ela não tinha ainda os processos e a estrutura necessária para conseguir fazer com que aquele closer, com aquele CDR, conseguisse desempenhar da forma como ele poderia, né? E o SDR, ele sabe, cara, entra numa empresa e a pessoa fala aí, vende aí, a responsabilidade é tua, ele sabe que em outro lugar ele vai ter muito mais assessoramento, treinamento. É isso aí. Aí a pessoa não sabe treinar. O que que ela faz? Cobra meta, não dá treinamento, não dá ferramenta, não tem uma apresentação comercial que ajuda a vender. O cara se frustra, sai, mas não é porque ele é ruim, é porque não tem um processo para ele trabalhar. Então ele está acostumado a entrar em empresas e cumprir a função dele, porque ele está sendo pago para isso, né? Ele chega numa empresa nova em que ele tem que estruturar o processo, entendeu? Que é uma coisa super complexa. E o cara que não tá assim, o que que aconteceu? Vou contratar com a Full Sales, eles trazem o melhor vendedor. Irmão, contratar gente boa tá fácil não. E não existe gente pronta. Isso aí. Nem vendedor experiente existe. O vendedor experiente não entra na tua empresa vendendo. Então, acontecia isso. Não dava processo, aí não retinha a pessoa, como a gente tem uma garantia de 60 dias, a gente contratava teve muito caso de sucesso pra gente que não era cliente, Sim. mas teve muito caso de retrabalho. E sabe o que a gente pensou? Cara, tá mais difícil contratar, a gente só quer contratar os melhores. É justo a gente contratar pra alguém que não é nosso cliente, e teve casos assim, cara, obrigado, o cara tá vendendo pra caraca, e a gente deixar de contratar pro nosso cliente e contratar pra quem não é? Não é justo. Não faz sentido. Eu quero o melhor pro meu cliente. E hoje meu cliente demanda muito. E pra gente também, né? Pô. O nosso cliente, a recompra do nosso cliente é muito. E a gente não quer passar na frente um cara que não tem processo, que é risco pra gente, que às vezes vai falar mal da nossa empresa porque deu errado pra ele. Exato. Né? E a gente pegou alguns casos assim. Sim. Não, vocês não sabem contratar, irmão. Cara, aí eu falei com um cara no direct assim. Eu falei, cara, ele falou, cara, eu tava conversando com ele, eu falei, pô, mas você é cliente da vocês? Cara, fiz a contratação comercial de vocês. Cara, e aí, como é que tá sendo, cara? Cara, não tá rolando, os perfis são muito ruins, vocês trazem. Aí eu pedi pra ver os perfis. Uhum. Não eram ruins. Ele não tinha processo. Ele chegou a devolver um cara que era bom. Então, a gente vê alguns casos que, pô, não vão ficar fazendo isso. Mas o que a pessoa que tá vendo aqui tem que entender? Cara, não existe País das Maravilhas mais. Não existe você chegar e, pô, contratar a pessoa boa, não entregar o processo, não esperar que ela venda. Não existe mais, cara, você não querer vender a oportunidade pelo comercial, principalmente. A pessoa carrega o teu faturamento para as coisas é teu comercial, ponto final.
O resto ajuda a vender. Ou vende ou ajuda a vender. Isso aí. Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, em São Paulo, nós estaremos fazendo o maior evento de estruturação comercial do Brasil. Lá, você vai aprender como vender mais e melhor. Vou te dar um passo a passo para que você consiga construir uma máquina de vendas. Falaremos de aquisição de clientes qualificados, gestão comercial, processo de vendas, estratégias comerciais e vendas. E os maiores do Brasil estarão em cima do palco. Carlos Bush, ex-vice-presidente da Salesforce, Davi Braga, Renê Silva, Demo Oliveira, Nicolas Ferreira, dentre outros também que serão anunciados. Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, Matheus Garcia. Clica aí no link que tá abaixo ou em algum lugar dessa tela para receber mais informações do Full Sales Experience.